Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e nós estamos iniciando mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Direto aqui ao vivo dos estúdios da Mundial FM. E nesse mês, que é o mês internacional da mulher, o mês que se comemora, o mês das mulheres em comemoração aí ao dia 8 de março, né? Nós continuamos março e a gente quis fazer uma programação bem especial, trazendo um pouco das mulheres que fazem acontecer o Instituto de Oncologia de Juí, e que são muitas. Eu disse da outra vez que mais de 70% dos nossos colaboradores são mulheres, sem contar com as grandes mulheres que estão nos bastidores e à frente também, como a doutora Joyce e a doutora Patrícia Frank, esposa do Dr. Fábio Frank, que é hoje uma pessoa de bastidor, que quase não está à frente ou atendendo o paciente, mas uma das pessoas que mais conhece sobre gestão em pesquisa clínica no Brasil todo, né? Muito bem, hoje também iniciando, e nós estamos aqui sendo transmitidos para todo o Brasil através do YouTube, através do Instagram aqui da Mundial FM, e nas ondas do rádio para toda a região. Está nos ouvindo lá no Mato Grosso do Sul a maestra Miriam Eiko Suzuki. A maestra Miriam Eiko Suzuki, ela é uma grande amiga minha, uma amiga de infância, e ela é formada em música pela Universidade do Estado de São Paulo, com mestrado e doutorado nos Estados Unidos, organiza e dirige uma filarmônica, e ela me mandou esta manhã, para que o meu dia fosse mais feliz, uma sonata de Handel, de violino e piano, onde ela executa o piano. E eu vou colocar para vocês 15 minutos dessa mulher incrível que executa uma coisa maravilhosa, que eu sinto tanto orgulho de conhecer alguém e de saber da capacidade do ser humano de fazer coisas incríveis. Coisa linda, né? Um piano maravilhosamente executado. E isso aí, né? É o poder das mulheres que fazem coisas maravilhosas. Uma grande pianista, um grande abraço para a maestra Miriam, e pelas coisas maravilhosas que ela tem feito. Muita saudade, né, de uma grande amiga de infância. Estamos hoje aqui para ter uma conversa simples sobre farmácia na oncologia. Nós vamos desvendar isso e vamos falar um pouquinho sobre a profissão e sobre os feitos da farmácia na oncologia, e principalmente na pesquisa clínica. Lembrando que nós temos lá no Instituto de Oncologia, na Oncosite, uma das melhores farmácias em oncologia de pesquisa clínica de todo o Brasil, extremamente reconhecida, e um modelo que está indo para o Brasil todo agora através do grupo Oncoclínicas. Quero agradecer primeiramente a Daiane, que está aqui me auxiliando na técnica. Muito obrigado, dividindo o programa aqui comigo. Tá sem microfone, mas muito obrigado. Das grandes mulheres que colocam essa rádio aqui no ar também. Então, estou hoje com a Rafaela Barassol, tá? E a Daniele Vincenzi, que são nossas farmacêuticas que dirigem a farmácia lá do Instituto. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Daniela. Bom dia, doutor. Muito bem. Queria um pouco que as pessoas conhecessem um pouco de vocês, soubessem um pouco sobre a trajetória de vocês
e um pouco sobre a formação para vocês chegarem aqui nessa posição de farmacêuticas oncológicas. Bom dia, Rafaela. Começamos por você. Bom dia, doutor. Tudo bom? Tudo bem. Estou muito feliz em estar aqui, falando um pouco da minha história, né? Que estou há tanto tempo com vocês lá na pesquisa. Eu me formei em 2004 na Unicruz, e ali em Cruz Alta. Na época, a gente não tinha farmácia oncológica, nem sabíamos o que era pesquisa. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar em um hospital lá em Cruz Alta. Fiquei quase 5 anos lá. E surgiu uma vaga para mim trabalhar aqui. Na época eu vim correndo, né? E eu queria muito trabalhar em Juí, sempre gostei de Juí. E não sabia onde, sabia que era no hospital. Uhum. E vim trabalhar na pesquisa, né? Eu fiquei no início bem apavorada, porque a gente é um mundo novo, né? A gente não conhece nada. E eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram. Na época tinha a Fernanda, que era a farmacêutica responsável, que me ajudou. A Denise, né, me ensinou muito de pesquisa, o próprio Dr. Fábio. E a equipe foi se construindo e a gente foi aprendendo junto, né? Uhum. Desde 2011 eu estou na pesquisa com o Dr. Fábio. E a gente vai fazendo, pouco a pouco, a gente vai aprendendo nas próprias iniciações e estudos novos, a gente vai sempre aprendendo mais, né? Então, mesmo eu estou desde 2011, sempre eu estou aprendendo alguma coisa nova, né? Sempre eu estou tentando melhorar e conseguindo descobrir novas técnicas e tudo mais na farmácia. Então, é fantástico. Fantástico. Daniele, tua trajetória é um pouco mais curta, mas intensa, né? Exato. Bom dia, então, Bom dia, doutor. Né? Eu me formei na Unijuí em 2020, bacharel em farmácia. Na minha época já era farmacêutico, não tinha uma especialidade para seguir. Uhum. Meu primeiro trabalho foi na Unimed, aqui na nossa cidade de Juí. Sou natural de Pejuçara, me mudei para Juí, fui muito bem acolhida pela cidade também. E o meu primeiro contato com oncologia foi dentro do hospital da Unimed, né? Nunca imaginei trabalhar, né, no setor oncológico, porque na faculdade a gente não vê muito disso, né? Então a gente vê outras coisas, outras técnicas, mas a parte oncológica é bem precária no curso, né, durante a faculdade. E quando eu tive o contato com a oncologia, eu me apaixonei. Então eu sabia que era ali onde eu queria continuar. Em 2021 eu acho que eu comecei na oncologia, Então em 2020 me formei, em 2021 já comecei a trabalhar na oncologia e busquei uma pós-graduação, que eu fiz pela UX em Caxias. Final de 2022 eu me tornei especialista em oncologia, então, e já estava trabalhando no Instituto de Oncologia, né, que foi uma porta de entrada muito grande para a pesquisa clínica também, né? Então, um desafio era aprender oncologia sem nunca nem ter visto nada sobre. Uhum. E o segundo desafio foi entrar numa instituição onde eu tinha o acesso à pesquisa clínica, né? Então isso me encantou ainda mais. Porque como a Rafa disse, lá a gente aprende todo dia. A gente não pode se acomodar, então tem que estudar, tem que ler, tem que buscar. Eu sempre gostei muito disso. De buscar, de estudar, de aprender mais. Então, hoje eu sou responsável técnica na farmácia do Instituto de Oncologia de Juí. E sou muito grata, né, por toda essa... É uma caminhada muito curta, mas é uma caminhada que eu me orgulho muito, né, de contar ela e viver ela. E a gente se orgulha muito de estar lá dentro convivendo com vocês, também aprendendo com vocês sempre, né? E cada vez mais seguros de que nós temos uma farmácia de qualidade, porque tem gente dedicada lá para que as coisas aconteçam. Algo importante que você citou é sobre a formação em farmacologia e a pouca oportunidade de ter contato com oncologia e principalmente com pesquisa clínica. Uhum. Na tua formação também foi assim, Rafaela, essa questão de oncologia? O que te levou para oncologia mesmo? Foi a oportunidade ou foi formação? Acho que foi destino, né? Eu não sabia que eu gostava e eu era farmacêutica hospitalar, eu adorava o hospital, sempre gostei dessa parte hospitalar. E um farmacêutico hospitalar tem uma visão um todo bem diferente do comercial, né? Uhum. Então eu fiz estágio durante a faculdade no hospital. Eu morava praticamente no hospital fazendo estágio.
E quando eu me formei, então eu fui convidada a trabalhar lá, né, com o farmacêutico, que me ensinou muita coisa inicial. O curso em si tem muita farmacologia, bioquímica, mas a parte oncológica, na minha época, não tinha. A gente não tinha conhecimento de onco. E tanto é que quando eu fui trabalhar no hospital, demorou uns anos para abrir oncologia. Antigamente era só Santa Maria, que as pessoas iam em Porto Alegre, né? Então, quando começou a surgir, a gente começou a aprender com os farmacêuticos que já tinham conhecimento. Né? Na época pós e tudo era muito distante, e não precisava, né? Ter uma, como a Dani já precisou ter pós, agora todo mundo tem que ter uma graduação a mais para trabalhar em onco, né? E a gente foi, quando eu vim para trabalhar aqui em Juí, daí sim, como eu entrei direto na pesquisa, a gente tinha muito treinamento. A gente tem treinamento direto, todo mês, pelo menos um dia, tem um treinamento diferente, quando não tem toda semana, né? Então, a gente começou a ter muito intensivo isso, a gente fez muitos cursos, a gente procurou, então na época eu consegui alguns cursos online, que era bem difícil, né? Em 2011 nem era tão fácil. E realmente a gente chega na farmácia oncológica sem saber o que nos espera, né? E a gente começa a trabalhar com aquilo e acompanhar os pacientes, e tu vai vendo que é um outro mundo, que é uma outra realidade. E eu acho que o meu conhecimento de farmácia hospitalar, me ajudou muito, né? Em ter a visão de uma prescrição, de um prontuário, um acesso ao médico, a gente tem uma relação muito estreita com o médico. Então a gente pode debater, conversar, né? E isso nos dá uma segurança e nos impulsiona a querer saber mais, aprender mais e ajudar, né? Então, isso na pesquisa a gente sempre teve. Então, desde que eu entrei em oncologia, eu estou na pesquisa, né? E não me vejo trabalhando em outra área, né? Quantos anos já, então, de pesquisa? De pesquisa, 14 anos é abril, vou dizer. 14 anos de abril. Eu posso falar que você, no Brasil, é uma das farmacêuticas de pesquisa mais experientes. Meu. Há tanto tempo. Não, e a gente sabe disso por conta de todas as certificações que nós temos. Sim. Né, via Oncosite, todo o reconhecimento que a farmácia tem. Para vocês terem uma ideia, quem está nos ouvindo, a Oncosite, lá no Instituto de Oncologia de Juí, ela recebe semanalmente monitores. Esses monitores são empresas que são contratadas pelos patrocinadores da pesquisa para fazerem auditorias. Essas auditorias, elas tentam demonstram que os dados de pesquisa estão sendo bem coletados, que os pacientes estão em segurança, que as instalações cumprem com os requisitos que o patrocinador exige. E são unânimes as visitas, são mais de 20 monitores aí, a gente recebe toda semana, e de elogios rasgados ao funcionamento da farmácia, né? Qual é a fórmula para essa farmácia estar tão organizada que vocês nos passam aí? Então, desde que eu tô lá, eu aprendi e a gente vai adaptando. É escutar, né? Tudo que vem de orientação é pra gente aprender, né? Então a gente escuta muito os monitores, porque toda a monitoria que eles vêm, eles dão uma dica, né? Eles dizem, ai gurias, isso aqui tá ótimo, mas aqui podia arrumar. Aqui a gente arruma. Então a gente escuta muito, né, o que nos falam. A gente é muito aberta a aprender, a inovar. Então nunca é desse jeito, sempre foi, nunca, né? Totalmente, tem uma maneira nova, então é essa maneira que a gente quer, né? Nós somos muito unidas. Nós temos uma outra colega, a Elis, que não está hoje aqui. Não está. Apesar do convite, a timidez da Elis não ela permitiu. Fugiu, mas ela está conosco há 1 ano, né? Então, nós somos 3 na farmácia, e a gente tem uma equipe muito unida. Nós somos unidas, a gente trabalha todas juntas, uma auxilia a outra. E assim, gurias, estou com dúvida aqui. Aqui pode parar para auxiliar, então não é cada uma por si, de maneira alguma, nunca. A gente troca muito, né? Não tá funcionando, a gente faz muitos rounds internos, né? Gurias, não tá legal essa semana, não tá funcionando, o que aconteceu, o que a gente pode melhorar, no que a gente tem que treinar.
A gente tem 2 auxiliares que nos auxiliam na capela e na organização da farmácia. Então, assim, elas estão sempre de olho, qualquer coisinha. Essa geladeira não tô gostando, já nos avisam, então a gente vai ver antes que aconteça alguma... Então, a gente tem uma visão, a gente tenta observar antes de acontecer, né? A gente tá sempre muito ligado e a gente conta com ajuda. Então, as meninas que estão lá conosco, a Rose e a Neide, então, também a gente está sempre treinando e a gente faz muito isso, né, Dani? No caso, tal coisa aconteceu, vamos treinar elas, porque se aconteceu, elas não perceberam, então vamos treinar. Então a gente faz um treinamento, chama, conversa, faz um documento e acaba ficando bem profissional. Elas estão nesse ritmo também, sabe? E a gente vê que elas são muito focadas, assim, então elas nos auxiliam muito. E isso, nós somos 5 mulheres, né, que tomam conta da farmácia do IO e da pesquisa. A gente não tem, por mais que a Dani seja do IO e eu seja da pesquisa, a gente trabalha juntas, as duas têm acesso e liberdade nos 2 campos, a eles também, né? E então são 3 olhos de farmacêuticas para tudo, né? Ao todo são 5 no momento farmacêuticos que tem dentro da instituição. Né? Farmacêuticos, sim. E vocês diretamente lá no setor operacional mesmo da coisa ali dentro. Eu acho que tem a Antônia também. 6 farmacêuticos. 6. Daí que varia, né? Teve uma época que tinha mais. Nós tivemos uma médica e farmacêutica também, né? Temos 2 farmacêuticos na coordenação, que é o Michael e a Daisy, e tem a Antônia, que entrou agora, que está na CRF, que é os dados, né? Sim. Então, temos mais 2 que estão lá e, querendo ou não, toda a parte de... fazer o bastidor, regulação e coisas mais burocráticas. E né? eles também funcionam como nossos... a gente faz evoluções, tudo que acontece com o paciente passa para eles, né? Então, assim, qualquer coisa que... tiver que melhorar na hora eles já passam, gurias, na próxima vez, o que vocês acham disso, né? E a gente aceita muito bem, porque tá melhorando o nosso serviço, né? Então a gente tem uma auditoria interna, além dos monitores quando vem depois, e isso é constante, é todo dia, né? E eu falo, o Maicon, eu sempre tenho orgulho de falar, o Maicon é um farmacêutico com pós-doutorado em farmacologia, então isso mostra o nível de especialização e de conhecimento que todos têm lá dentro para fazer um serviço, um trabalho que é extremamente complexo, que é trabalhar com pesquisa clínica. Daniele, muitos dos nossos ouvintes são acadêmicos ou são pessoas que estão escolhendo a sua carreira. A gente tem muita gente aí do nível acadêmico nos ouvindo. E que, como vocês disseram, o contato é pequeno dentro da universidade com oncologia. Eu queria que você me explicasse para o nosso público um pouco do funcionamento da farmácia. O que é a farmácia oncológica? Como é que funciona dentro da jornada do paciente oncológico? Então, toda vez que um paciente vai iniciar uma quimioterapia conosco, a gente faz uma avaliação... Existem os protocolos que são padronizados, né? Mas a gente avalia cada paciente de forma individual para poder trazer um benefício para esse paciente. Então a gente senta, conversa com os médicos, com a equipe de enfermagem e vê o que esse paciente apresenta, o que ele tem de diferente dos demais pacientes, para que a gente possa trazer uma qualidade de vida muito boa para esse paciente durante esse tratamento, que é um momento muito difícil na vida deles, né? Então a gente acaba conversando, ajustando os prés, que a gente chama. Então existe o pré-quimioterápico, que são aquelas medicações que a gente usa para suporte. Então uma quimioterapia pode causar reação alérgica, pode causar uma reação nauseosa, então a gente vai usar medicamentos para que não deixem essas reações acontecerem. Então, é nesse sentido que a gente faz o nosso acompanhamento farmacoterapêutico com o paciente oncológico dentro do instituto, de uma forma individual, cada protocolo. Às vezes os pacientes passam super bem, às vezes algum paciente vai ter uma reação diferente, a gente senta com o doutor e conversa. O que a gente pode fazer para manejar, né, de uma forma diferente esse paciente. Assim, o que a gente vê também muito é os pacientes que... A gente fala muito sobre a orientação farmacêutica, né? Então,
às vezes alguma coisa que nem é relacionado ao tratamento que o paciente está fazendo, ao tratamento oncológico, mas numa conversa de 5 minutos com o paciente, você consegue orientar ele com as medicações que ele tem em casa. Então, como é que o senhor toma? O que o senhor toma em casa? O que o senhor está tomando? Como é que o senhor toma? Em que horário toma? Às vezes a gente consegue extrair informações deles de algumas, não diria erros, mas algumas inconsistências, né? Durante a administração dos medicamentos em casa, porque a gente sabe, existe o quadro clínico do paciente já pré-existente e existe o tratamento oncológico que ele já está enfrentando. Então, são terapias diferentes? São, mas elas são concomitantes, né? Então, o paciente tem que ter um bom desenvolvimento lá na doença crônica dele, paciente hipertensivo, diabético, a gente tem que conversar com ele para tentar otimizar aquele tratamento. Teve um caso de um senhor, estava conversando com ele, assim, e ele falou, em casa eu tomei omeprazol. Eu pedi, que horário o senhor tomou omeprazol? Eu tomei ao meio-dia, né? Então a gente sabe que o omeprazol precisa ser tomado em jejum. Orientei ele sobre, ele disse, eu vou avisar minha mulher, porque ela também está tomando assim. Então, e essas dicas às vezes são fundamentais para modificar todo um tratamento. E é uma questão, né, porque pra gente, é super natural, porque a gente estudou sobre isso. Mas para aquele paciente que foi para casa com o medicamento não recebeu uma orientação certa, seja na retirada do medicamento, seja na compra do medicamento, enfim, que não teve esse acompanhamento do farmacêutico, ele acaba não sabendo como fazer o uso, né? A questão de tomar sempre o medicamento com água. Né? Os pacientes às vezes tomam com o restinho do café da manhã. Não pode também, é somente com água. Então, essa conversa com o paciente também é muito importante, né? Porque a gente não pode isolar o paciente só como um paciente oncológico. A gente tem que ver ele como um todo, ver com ele a clínica desse paciente, ver o que ele já traz, para a gente poder orientar ele da melhor forma e ele ter uma qualidade de vida. E a bagagem de vida, o que acontece com ele em casa, não é? Tudo isso é fundamental, não é só a bula da medicação, Não, e é o contato com o paciente. Eles se sentem assistidos quando a gente para 5 minutos e pergunta, como o senhor está? Às vezes ele não tem nenhuma queixa para falar, ele só quer contar do netinho dele que aprendeu a caminhar. Exatamente. Então esse contato é muito importante com o paciente. É não tratar doenças, né, Daniela? É tratar as pessoas. Né? Tratar pessoas. E essa coisa individualizada que nós fazemos muito bem, que a farmácia também faz muito bem, ou seja, é personalizado. Cada paciente tem a sua orientação diferenciada e tem ajustada a sua medicação, porque cada pessoa é singular e uma é diferente da outra. E não é só biologicamente, não é? É a bagagem de vida, de experiências, como aquela pessoa reage psicologicamente ao seu tratamento. Sim. Eu acho que isso vocês fazem com maestria. Quantas vezes vocês nos chamam nos rounds? Nós fazemos um round semanal ao menos, e sempre as discussões do dia a dia sobre cada paciente, como que ele está indo. Vocês me chamam a atenção sobre uma coisa assim, esses dias me chamou a atenção sobre uma paciente que não estava tomando adequadamente, vocês perceberam pela conta do número de comprimidos, ou seja, é tão organizado que vocês têm ali a conta do número de comprimidos que ela levou para casa. E quando retornou, ou seja, estava sobrando, ela passou pelo menos 10 dias sem tomar o remédio e não passou essa informação para o médico nem para a família. E a gente está sabendo disso, entendeu? A gente vai trabalhando. Outras vezes vocês me chegaram e falaram, doutor, o paciente está ficando muito nervoso durante o tratamento. Não é a hora da gente tratar alguma coisa, de chamar a família para conversar, de começar com um antidepressivo, que a gente sabe que 30% é psicossoma, né? Psicossoma, para o nosso ouvinte, é a parte emocional que dá efeitos. Tem gente que lê bula e começa a ter efeito colateral do remédio. Né? Pacientes que chegam, às vezes, para a primeira quimioterapia vomitando, sem nunca ter visto quimioterapia. E a gente acaba conversando, contornando, às vezes lançando mão de outras medicações que vão, antidepressivos, ansiolíticos, que acabam melhorando essa qualidade do paciente durante o tratamento. E essa questão psicológica é bem interessante, porque sempre que a gente orienta alguma medicação, alguma coisa, a gente fala os efeitos que podem causar, porque esse paciente precisa estar atento. Se for nós sabermos que ele apresentou, que há efeitos que podem ser graves. Claro, e que a gente tem que saber, assim, né? O paciente tem que saber o que ele pode ter em casa, isso é um fato. Pode saber que pode ser um grau leve, um grau agudo, e ele vai precisar entrar em contato com o médico, mas ele está ciente do que pode acontecer. Mas uma coisa que a gente sempre frisa com o paciente, né?
Esses efeitos estão descritos em bula, cada organismo responde de uma forma, porque normalmente os pacientes leem e acabam sentindo uma dor de estômago, começam a vomitar, um efeito muito psicológico mesmo. Então essa orientação sobre pode acontecer e depende de cada organismo para acontecer. Às vezes eu vou tomar medicação e muito disso não é só medicamento de qualidade, gente. Isso chama-se trabalho integrado de equipe multiprofissional. E eu estou mostrando aqui que não é só o oncologista, tem muita gente para fazer isso. Um tratamento oncológico depende da equipe multiprofissional, depende muito da farmácia, muito da enfermagem, que também faz suas consultas e avaliações. A gente esteve com a Maíra aqui falando, depois eu vou trazer as meninas todas também para conversar um pouco sobre essa experiência. Mas é importantíssimo as pessoas saberem que não é um médico prescrevendo um remédio que a gente tira de uma estante e o paciente toma. Cada dose é individualizada, não é? No próximo bloco, que a gente está terminando o tempo aqui, eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa segurança da medicação, como é que funciona, não é? E sobre toda a experiência que vocês tiveram de... principalmente a Rafaela, uma das mais experientes farmacêuticas em pesquisa clínica do Brasil, de ter acompanhado nesses últimos 14, 15 anos todas as drogas inovadoras que chegaram ao mercado, muito antes de chegarem ao mercado. Quando os farmacêuticos hospitalares começam a ter contato com as medicações, você já sabe elas de cor e salteado porque você participou do estudo. Quero ressaltar aqui que essa equipe da farmácia, ela consta lá o Prêmio Nobel de 2019, que foi para a imunoterapia. Nós participamos do estudo e todas as pessoas que foram subinvestigadoras estão listadas lá na lista do Nobel. Claro, quem ganhou o Prêmio Nobel foi o autor principal do estudo, mas aqui eu tenho uma equipe ganhadora de um Prêmio Nobel de Medicina em 2019, que participou do estudo, e todas as grandes drogas que estão, eu falo drogas, a Joyce me corrige sempre para eu falar aqui na rádio, remédios. São remédios mesmo, porque eles têm resolvido a vida de muita gente, diminuído efeito colateral. Muito bem, esse é um Simple Talk, mais um Simple Talk, é o Dr. Aníbal Nogueira. Esse é um programa aqui da Mundial FM, do Instituto de Oncologia de Juí, Oncoclínicas, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Eu estou recebendo hoje aqui a Rafaela Barassuol e a Daniele Vincenzi. É porque tem uma entonação, todos os nomes no começo, né? É Vincenzi Barassuol. As nossas grandes mulheres hoje, nesse mês das mulheres aqui, mostrando um pouco das mulheres que fazem o Instituto de Oncologia de Juí. Estou aqui tendo a honra de ter a Daiane, que está me auxiliando nas técnicas aqui, para eu não tirar a rádio do ar, né, Daiane? Estamos ao vivo em todas as plataformas para o Brasil todo, para o mundo todo. E eu não vou encerrar agora o bloco, vou chamar um rápido intervalo, com a nossa vinheta. Eu vou encerrar com a sonata de Handel, aqui executada pela maestra Miriam Suzuki, que está nos ouvindo lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Estamos aqui ao vivo na Mundial FM. Eu estou recebendo hoje a Rafaela Barassuol e a Daniele Vincenzi, que são nossas farmacêuticas da farmácia oncológica do Instituto de Oncologia de Juí e pesquisadoras da Oncosite Pesquisas Clínicas. Estamos tendo uma ótima conversa, uma conversa simples sobre farmacologia e oncologia. Uma carreira extremamente interessante para quem quiser seguir a carreira de farmacêutico oncológico, o quanto ela é apaixonante. E também para as pessoas que querem entender um pouco sobre o que é farmacologia. Oncologia, nós vamos ter algumas dicas aqui delas ao final, sobre medicamentos, sobre como você tomar medicamentos, como armazenar, como cuidar, sobre efeitos colaterais, sobre acreditar ou não em tudo que a bula está falando. Quero agradecer aos patrocinadores, a Radimais Radiologia, que inaugura dia 17, agora segunda-feira, lá em Santa Maria, a sua nova sede, uma nova clínica radiológica com tomografia, ressonância magnética, tudo de ponta. Já é a 6ª ou 7ª cidade que a Radimais Radiologia está presente. A Ué Caseiro Restaurante, que tem lá comida
de qualidade, comida feita com amor e com ingredientes saudáveis, tudo feito com coisas naturais, né? Sempre falo que dieta anti-câncer é dieta divina. Sabe o que é dieta divina? É tudo que Deus fez. Então, Deus não fez uma torta de chocolate com brigadeiro. Não, Deus não fez salame. Mas Deus fez lá uma maçã muito gostosa, uma pera muito doce. Deus fez salada de alface e fez com que o produtor plantasse ela também. Então, eu quero agradecer também aqui a Mundial FM. Esse é um programa do Instituto de Oncologia de Juí, Oncoclínicas, da Oncosite Pesquisas Clínicas da Oncocell Genômica. Quero agradecer também a Johnson & Johnson do Brasil, que nos dá apoio científico lá no nosso programa no YouTube e no Spotify, levando conteúdo científico de qualidade a todo o Brasil. Muito bem, seguimos aqui conversando com nossas mulheres, né, da farmácia de oncologia. Daniele, a gente falava no primeiro bloco sobre a formação em farmacologia, a tua formação aqui na Unijuí, e que na época você não teve a oportunidade de ter contato com a oncologia, e acabou que no destino te trouxe a oncologia. Exato. E a oncologia, ela é apaixonante, eu digo por mim, que é a oncologia que me escolheu, não foi eu que escolhi a oncologia, também foi por oportunidade. Né? Como é que você se sente hoje? Você é professora convidada do curso de farmacologia da Unijuí e ministra justamente essa aula. Como é que é isso? Me fala um pouquinho. E dessa oportunidade que vai para o acadêmico hoje, né? Sim. Então, normalmente a gente fica muito nervosa, né? Com o início das coisas, enfim. E quando a gente começa a falar, começa a explicar, começa a ministrar uma aula sobre o que você faz todos os dias, é que a gente se dá conta do tanto que a gente faz, do tanto que a gente sabe e do tanto que a gente ainda tem que aprender, claro. Mas hoje é muito gratificante poder ensinar e transmitir o que eu sei, né? Então, eu sempre gostei muito de explicar, de falar, então, para mim é gratificante. Uma questão, eu acho que interferiu muito, talvez, no curso, por não ter esse contato tão próximo do farmacêutico com a oncologia, foi que o farmacêutico ele não tinha esse espaço na oncologia também, nos anos atrás. Como a Rafa disse, quando eu precisei entrar na oncologia, eu precisei da pós. Mas antigamente quem determinava, fazia as diluições, a manipulação do quimioterápico era a equipe de enfermagem. Então o farmacêutico ele foi ganhando esse espaço dentro da área de farmácia, né, atuações de farmácia, e creio que os currículos acabaram não se atualizando, ou também é uma questão, porque a gente tem são poucos ainda serviços em oncologia que a gente possui, né? Então não é um serviço tão disseminado a todo mundo. Lá no Instituto de Oncologia, na época eu não tive a oportunidade, né, de ter esse contato com oncologia durante o curso de farmácia, mas no Instituto a gente fornece estágios aos estudantes acadêmicos, tanto do curso de farmácia, quanto os acadêmicos, então, os estudantes em pós-graduação de farmácia oncológica, né? Então, é uma experiência para quem tem a curiosidade de conhecer, porque durante o curso de farmácia a gente infelizmente não tem esse acesso tão direcionado à oncologia. Ainda mais a um centro de ponta, como é o Instituto de Oncologia de Juí, né? Exatamente, é como eu disse, trabalhar na farmácia oncológica, né? E trabalhar numa farmácia oncológica com pesquisa clínica é a mesma coisa, mas são extremos. Então, na pesquisa clínica, a gente aprende muita coisa sobre controle, a parte burocrática, tem que estar atenta antes de acontecer. Então, sim, tem que ter muito controle sobre tudo, a diluição tem que ser parametrizado, tem que ser tudo específico para não dar erro, o tempo de retirada do medicamento da geladeira, até a diluição, até o tempo da enfermagem fazer a aplicação. Então, tudo isso a gente acaba aprendendo na pesquisa clínica, mas transmite tudo isso para os nossos pacientes que são particulares também. Então, quando a gente tem esse acesso à farmácia oncológica, à pesquisa clínica, muda completamente a visão. Então, assim, é uma experiência muito bacana. Quem consegue entrar nisto e quem consegue ter uma experiência dentro disso, porque às vezes eu sou apaixonada por isso, a Rafa é apaixonada por isso, mas o próximo que vir não vai gostar. Exatamente. Então, é uma experiência para você tirar do teu currículo e poder seguir adiante. Então,
convido os acadêmicos de farmácia do curso da Unijuí, os pós-graduandos em farmácia oncológica, que se tiverem interesse podem entrar em contato conosco, que a gente vai receber vocês de portas abertas, com muita disponibilidade em ajudar, em aprender, né, ensinar. Inclusive, acho muito legal aquela aula que vocês fazem em loco, né? Onde eles têm um dia de aula dentro do instituto, lá no auditório, conversam com todos vocês. Isso é uma vivência. Sim, né? Essa é uma oportunidade que a professora Janaína, né, ela ministra o curso de a cadeira Farmácia Hospitalar. E a Janaína, que foi enfermeira, farmacêutica oncológica na Unimed e lá na pesquisa clínica da Oncosite. E a Janaína, ela foi muito importante na minha formação oncológica também, porque ela foi a minha madrinha. Na Unimed nós chamávamos de madrinha. Então ela foi a minha madrinha dentro da oncologia. Né? Então ela me ensinou tudo que ela sabia, ela me ensinou a amar essa profissão também, porque ela ama muito, né, farmácia oncológica. E a parte da pesquisa clínica eu aprendi muito com a Rafa. Então são duas pessoas muito importantes dentro do meu desenvolvimento profissional, né, que me mostraram os dois mundos e me tornaram a profissional que eu sou hoje, que eu tenho muito orgulho, inclusive. E como é bom aprender com alguém que ama o que faz, né? Isso. Fantástico. Faz toda a diferença. Então, quando você tem uma experiência a uma pessoa que não é grata pela profissão que ela tem, você acaba não vendo amor naquilo, então você não quer seguir aquilo também. Mas quando você acaba aprendendo com pessoas que amam o que fazem, que gostam de compartilhar as experiências, que trazem coisas, que te ensinam de uma forma acolhedora, né? Te mostram como você tem que ser, é muito gratificante. Então, sou muito feliz na minha profissão e eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência em oncologia, porque é muito apaixonante de verdade. Inclusive o paciente oncológico. Ele é totalmente diferente do outro paciente. O paciente oncológico, ele tem uma sede pela vida. E qualquer coisinha é algo gigante na vida desse paciente, porque cada dia ele está vencendo a batalha, cada dia é uma nova oportunidade para viver. Então, quando a gente começa a se relacionar com esse paciente oncológico, começa a enxergar a vida de uma forma diferente, parece que todas as coisas que antes eram grandes problemas, hoje são pequenas, porque você tem saúde. Eles nos ensinam também. Nossa, né? Eles nos ensinam demais. Assim, a jornada oncológica do profissional e do paciente, elas se entrelaçam. A gente vive um pouco da vida de cada um deles. Muito, né? muito. A gente acompanha, a gente vê o paciente que está lutando para ver a filha de 15 anos fazer aniversário. Exatamente. O paciente que está lutando para ver o filho completar 2 anos. É algo assim... E eles não têm reclamação, não tem... Os problemas passam a estar em outro patamar. Isso, né? Sabe? Eles são gratos. E olha, essa convivência, esse entrelaçamento de sentimentos que a gente faz, eu sempre digo, quem não fizer isso não vai ser um profissional feliz. A gente compartilha sofrimento também. Sim. Mas a felicidade está em você conseguir proporcionar algo de bom todos os dias a essas pessoas. Algo de bom é a cura e algo de bom também é um abraço apertado no dia que eles precisam. Então, acho que essa é a jornada do profissional de saúde que compreende o seu paciente e que trata pessoas e não doenças. Sim. Isso a máquina nunca vai fazer, a inteligência artificial nunca vai substituir esse calor humano. Isso é que orgulho de ouvir isso de vocês, sabe? Porque justamente essa é uma filosofia que eu tenho na minha vida e eu sou imensamente grato a ter profissionais que me cercam e que me ajudam e que compartilham dessa mesma filosofia. Rafaela, falando sobre pesquisa clínica, tua experiência aí com todos esses novos remédios que entraram no mercado e que com tanta antecedência você já sabia tudo daquilo porque você participou do estudo que produziu a medicação. Como é que é isso aí? Então, a gente, quando vem para nós um estudo, é uma medicação totalmente inovadora, nova, que até então ninguém sabe, né? Se a gente contribui para dizer se vai dar certo ou não. Nossos pacientes estão contribuindo. Então, cada bula de uma medicação, nesses 11 anos, cada bula formada tem um pedacinho meu lá, né? Uma experiência, uma manipulação correta, uma usada de material correto, né? Então, vem para nós um protocolo, ele é engessado, então, de estudo que a gente tem que seguir, a gente tem que estudar ele, a gente estuda ele diariamente.
todos os estudos, a gente é treinado pelo responsável e depois, a cada vez que o paciente vem, a gente retoma, a gente volta nele porque são muitos estudos, né? Então, muita medicação. E tu vai vendo a evolução do paciente e tu vai vendo aquela medicação, o estudo sendo lançado, o estudo dando certo, como tem outros que não dão, né? Mas quando tu vê, tá lançado e às vezes chega para um paciente nosso particular, né? Eu digo, olha, mas eu já trabalhei com isso há 7 anos atrás, né? Ou um protocolo de comprimido, que é uma inovação na oncologia. Quando eu comecei, tinha muito protocolo de comprimido, mas não existia na prática. Os pacientes tinham que ir a cada 21, a cada 15 dias fazer a infusão. E a gente começou com comprimidos que o paciente pode fazer em casa, ele pode viajar só tomando um comprimido, né? A dose certa e tal. E hoje a gente tem muitos comprimidos, né? Imunoterapia subcutânea, né? 30 minutinhos. Não está no mercado ainda, a imunoterapia subcutânea. Vocês já tiveram a oportunidade de ajudar a desenvolver a bula dela. Né? E é um mecanismo maravilhoso. Tu vê ali aquela droga, que tem que ter outra droga para poder ter a disposição, ser aplicada subcutâneo. Então é lindo tu ver como eles formam, como eles fazem, né? E tu tá presenciando a formação, o nascimento daquilo ali, né? E quando vem pro mercado, quando chega para nós, paciente, a gente isso a gente já sabe, a gente usa esse material, é assim. Enquanto outros farmacêuticos estão sendo treinados no momento hoje para utilizarem novos medicamentos, vocês há 5 anos já sabiam de cor e salteado. E esse é um diferencial de quem trabalha com pesquisa e hoje tem assistência, que é o caso do Instituto de Oncologia de Juí, onde nós iniciamos com 20 anos de pesquisa clínica, 18 anos de pesquisa clínica, e depois fomos para assistência. Montamos uma grande clínica para assistir os pacientes. Nós temos uma equipe que já está familiarizada com todas as inovações que estão chegando no mercado há muito tempo, porque já sabia manipular, utilizar. Falando uma medicação recente aí, que são os anticorpos droga conjugado, e que nós tratamos o segundo paciente no Brasil com a medicação. E nós tratamos o segundo paciente no Brasil de forma comercial já com a medicação. Por quê? Porque nós já sabíamos como utilizar. Nós já tínhamos todo o treinamento de diluição, de utilização da farmácia, de prescrição, já sabíamos o que ver de efeitos colaterais, o que esperar de efeitos colaterais e como manejar esse efeito colateral. E muitos outros centros onde pacientes começaram a usar essa mesma medicação, e centros grandes, que eu conversava com o pessoal lá do Einstein, com o pessoal lá do Sírio, e do Dr. Buzaide, me falando que o grande problema dele era náusea. Os pacientes passavam muito mal. E nós tínhamos uma experiência, enquanto o Dr. Antônio Carlos Buzaide é um dos maiores oncologistas do Brasil, uma referência, um mestre, conhecido no mundo todo, e quando ele completou 12 pacientes, nós já tínhamos tratado 20 com essa medicação. E os nossos pacientes não tinham náusea. Náusea é o que eu menos me preocupava, porque nós já sabíamos manejar ele muito bem por ter trabalhado em nível de estudo clínico. Né? Então isso é fantástico. Quantas medicações, a pesquisa, quando começou a se falar em imunoterapia no mercado lá por 2013, começaram a chegar e ter os grandes resultados, tu já tinha experiência, né, de ter utilizado ela. E agora, fala um pouquinho sobre as novas coisas que estão chegando, sobre vacina do câncer. A gente tem só complementando antes sua fala, doutor, a gente tem um padrão de pesquisa clínica que a gente tem que seguir. Então, quando o paciente chega para nós, a gente segue esse padrão, que é um padrão de exigência muito grande pelos patrocinadores, por tudo. E o paciente convênio particular segue isso, porque é o nosso padrão. Exatamente. Então, a nossa farmácia, nosso centro, porque a enfermagem também segue, né? Toda a equipe segue. Recepção, agendamento... Tudo é um controle muito grande sobre o paciente. A gente sabe o que o paciente está fazendo, o quanto ele está fazendo, né, o horário, tudo, e é um controle muito rígido. E a gente estende isso para todos os pacientes. Então é uma coisa que a gente se importa muito, né, Dani? Com certeza. A gente cuida muito. Isso é muito legal, poder ter esse controle com todos os pacientes. Então não é só o paciente de pesquisa clínica que está bem assistido, são todos os pacientes dentro do Instituto de Oncologia
que tenha o mesmo tratamento, o mesmo cuidado, a mesma preocupação, né? O mesmo controle com temperatura, né? A gente é muito rigorosa com temperaturas, armazenamento, temperatura ambiente ou refrigerador, a gente é extremamente rigorosa com isso. A diluição, a asepsia do local onde a gente prepara esse medicamento, né? Então, em quimioterapia... A chegada da medicação somos nós que recebemos tanto da oncologia quanto da pesquisa, então a gente controla a temperatura da chegada, né? A gente cuida muito como que esse medicamento chegou até nós, porque isso é uma coisa que o caminho veio desde Porto Alegre, né? Então a gente tenta cuidar isso. Só falando para o ouvinte, existe uma forma de rastrear isso. Os medicamentos chegam lá para a gente usa um chip de controle, que é feita uma leitura que elas fazem ao receber essa medicação, e esse chip dá a curva de temperatura que esse medicamento passou desde que ele saiu lá da fábrica. A gente tem lá uma caixa desses negócios lá, que eles só usam uma vez e a gente tem que ser descartado porque ele não pode ser reutilizado. E qualquer falha nessa leitura, elas não recebem a medicação. A medicação retorna para o fabricante, porque a gente não, na pesquisa, impossível se usar uma medicação que saiu fora de um padrão. A gente não usa, então o controle de qualidade é fantástico. Queria que vocês falassem um pouquinho. Daniele, fala um pouquinho para mim sobre a qualidade da diluição, o que é a capela de fluxo laminar, que é o local que a gente faz a quimioterapia. Lembrando que quimioterápico e tratamento oncológico, ele não é um remédio que você tira do balcão e aplica. Ele é formulado especialmente para aquele paciente, e jamais um paciente que está sentado do lado do outro fazendo o mesmo tratamento está com a mesma medicação, porque elas são feitas de forma personalizada. E o quanto a qualidade da capela de fluxo laminar, que é o local onde isso é formulado, influencia no efeito benéfico e no efeito colateral do remédio. Então, nós possuímos a sala de manipulação de quimioterápicos, né? Que é uma sala com trocas de pressões do ar, para que essa quimioterapia seja o mais estéril possível e que o manipulador também não tenha... O manipulador é o farmacêutico quem produz a quimioterapia do paciente, não tem exposição direta a essa quimioterapia. Então, cada paciente, como o doutor disse, recebe uma dose. É bem individual o cálculo de cada paciente, pela altura e pelo peso desse paciente. Então, é um cálculo específico para cada paciente. Após esse cálculo, após a checagem dos médicos, a gente pode fazer o preparo da quimioterapia desse paciente. Então, é utilizada uma roupa especial, uma roupa estéril, uma roupa que nunca foi utilizada antes, para fazer a diluição desse paciente. Por que a gente tem esse cuidado tão grande? É uma roupinha de astronauta, gente, para entrar lá dentro, que eu brinco com ela. A gente tem muito esse cuidado tão específico, porque um paciente oncológico, em alguns momentos, ele é mais debilitado, né? Então, ele tem uma imunidade um pouco mais baixa, então qualquer sujidade, enfim, pode ser motivo de uma infecção nesse paciente que já está com o sistema imune comprometido. Então, e qualquer impureza que entrar dentro dessa diluição pode causar efeitos adversos, como náusea, como febre. E essas impurezas estão no nosso ar aqui dentro. É um corpo estranho que pode entrar nessa quimioterapia. Microscópicos, Exato. Né? Então a gente tem controles tanto dentro da nossa cabine, que é onde faz a diluição. A cabine é não consigo explicar para vocês em palavras, mas a Drica pode postar uma foto também da cabine, né? Eu vou tentar explicar. Elas têm um espaço que é a cabine de diluição, que são 3 salas. Uma sala onde vocês preparam a medicação, separam a medicação e esterilizam os frascos. Isso. Uma outra sala, que é uma sala de passagem, que é um corredorzinho pequeno, que liga até a capela de fluxo laminar, que é a sala de diluição, onde elas lá dentro, com a roupinha de astronauta, elas preparam essa medicação. Só para vocês terem uma ideia do nível, o ar que está aqui hoje, aqui dentro dessa sala, desse estúdio, tá? Esse ar aqui tem, normalmente, num dia claro, limpo dentro da cidade, 50 mil partículas por centímetro cúbico. Partículas em centímetro quadrado. Cúbico, desculpa, de ar, tá? Então, em 1 centímetro por 1 centímetro quadradinho ali, tem 50 mil micropartículas. Por mais limpo que esteja o dia, por mais limpa que seja a cidade.
Lá dentro da antessala são menos de 2.000 partículas, nesse lugar onde elas trabalham. Ele trabalha com pressões diferentes. Então, a sala onde elas se trocam, ela tem pressão positiva. O ar, se você segurar a porta vai abrir. O ar flui para fora, para que não entre poeira. O ar sai de dentro para fora. E é um ar filtrado que entra lá dentro. A sala onde elas preparam a quimioterapia tem pressão negativa. Ela chupa ar. Porque ela chupa para um sistema de filtros para não deixar também o quimioterápico no ar ali dentro e elas respirarem aquilo. Uhum. Então, dentro da capela, então eu disse 50.000 partículas lá, aqui fora, 2.000 dentro desse ambiente. Lá na capela, né, o lugar da diluição, o nosso tem 250 partículas no máximo, de 50.000 para 250. E não tem bactéria em lugar nenhum. São feitos testes bacteriológicos nas superfícies e nunca cresce nada, ou seja, um ambiente completamente estéril. Completamente estéril. E não são todas as capelas que são assim. A capela do Instituto de Oncologia, a gente tem muito cuidado e a gente está adequado à regra americana, que é uma regra que não tem no Brasil. A gente conhece capela de fluxo laminar, que tem comunicação com o meio externo e tem quase 50.000 partículas lá dentro. Essas partículas que estão no ar, elas podem, quando elas abrem o frasco, decantar ali dentro, são microscópicas, não tem como enxergar. E aquilo vai entrar na corrente sanguínea e vai fazer efeito colateral. O paciente às vezes tem náusea, tremor, mal-estar por conta dessa impureza. Então, quando a gente fala também do nosso paciente não ter quase efeito colateral, e a gente escuta muito relato, né, da paciente que fala, mas espera aí, eu estou fazendo químio aqui, eu não sinto nada. E a minha tia, que faz químio em outro lugar, em outra cidade, em outro serviço, não querendo falar mal de nenhum serviço, não estou falando da nossa qualidade, faz o mesmo tratamento que eu e passa super mal. Além de todo esse cuidado da consulta de farmácia e de orientação do paciente, essa qualidade é essencial, né? Com certeza. Traduzir um pouco a tua sala de operações. O senhor ajudou, muito obrigada. Mas é isso mesmo, a gente acaba manipulando esse medicamento pensando em cada paciente, né? Então, gosto de pensar sempre se fosse alguém que eu amo lá fora. Exatamente. Né? Como que eu ia entregar esse serviço para esse paciente, né? Para essa pessoa que eu amo. Então, a gente tenta dar sempre o nosso melhor, a qualidade, a higienização é muito importante num ambiente assim. Então, além do nosso trabalho como manipuladoras do medicamento, também tem a parte da higienização. Então, a gente tem as nossas auxiliares, que a Rafa já falou, a Rose e a Neide. Elas são muito minuciosas nessa questão também de higienização dentro da capela, limpeza que tem que fazer, a higienização dos frascos, né, que vão entrar dentro da capela para que eu possa diluir esse medicamento. O nosso padrão de próprio medicamento, né, o que a gente compra, nossas marcas, enfim. Então é tudo um cuidado para chegar até o paciente lá, que às vezes eles nem fazem ideia de tudo que a gente faz para eles receberem aquela bolsinha, né? Ah, é só uma bolsinha. Não. Uma bolsinha... E quanta checagem, né? É a prescrição do médico, vocês checam, na hora de diluir, checa de novo. Recalcula a dose, na hora da enfermeira aplicar, ela checa novamente. Então é muito difícil ter um erro. Não, e a gente tem sempre a dupla checagem, né? Isso é importante falar. Então o farmacêutico... na farmácia, dupla checagem, né? Fora as outras equipes, médico e enfermeiro. Mas nós, como farmácia, a gente sempre acaba checando. Então, fiz a prescrição. Rafa, olha pra mim se tá certo. O peso do paciente está atualizado, né? Se a dose da medicação se foi recalculada, porque sistema é sistema. Então, a gente nunca confia na máquina, a gente confia no que a gente faz. Então, a gente sempre recalcula, a gente sempre vê o peso atualizado do paciente, que é importante. Um paciente oncológico, em 15 dias, ele pode perder muito peso. E a dose é calculada a partir do peso, da superfície corpórea, que é um cálculo mais complexo entre peso, altura e até função renal do paciente. Isso. Exatamente. Muito bem. E a gente faz tudo também mecanicamente, a gente tem um sistema que calcula isso, mas mesmo o sistema calculando, elas sempre rechecam e não é incomum o sistema, a inteligência artificial errar essas doses, porque ela não compreende algumas particularidades. E a gente precisa ter esse controle, porque a gente sabe que a janela terapêutica do medicamento quimioterápico, para ele ser tóxico, é muito pequena. Então, se a gente errar uma dose
para mais ou para menos. Ou para menos e não perigo, surtiu o efeito que nós precisamos. Porque daí não vai ter efeito no nosso paciente. Então, é um cálculo bem minucioso que a gente faz com muito cuidado, muita atenção, para que esse paciente receba a dose real para ele. E eu fico, isso é muito importante, essa fala de vocês, para as pessoas entenderem que um tratamento oncológico, ele é muito além da consulta e da prescrição do médico, e muito além daquela aplicação, que o paciente chega lá de manhã para fazer a aplicação. Então, às vezes, o nosso paciente, a gente sempre mostra isso, a gente tem até uns vídeos explicativos para mostrar essa jornada, para o paciente entender que aquele tempo de espera entre a identificação, a pesagem, ele volta para a sala de espera e a enfermeira chamar, puncionar e está aplicando a quimioterapia, não é que ele chega e a quimio dele está pronta. Existe todo um complexo sistema por detrás disso que vai garantir a ele o melhor tratamento possível dentro de uma qualidade total, né? E que falar em qualidade é falar com farmacêutico, né? Eu sempre digo isso, gente, assim, olha, quando a gente, para qualquer setor de qualidade, de indústrias, de hospitais, tem sempre farmacêutico por detrás, porque a formação e o tipo da conduta de vida dessas meninas aqui são voltadas para a qualidade mesmo. Tudo bem. Agradeço muito vocês, acho que correu o tempo, voou, foi uma ótima conversa que nós tivemos aqui. Nesse mês internacional das mulheres, né, no mês de março, a gente está trazendo as grandes mulheres que constroem o Instituto de Oncologia de Juí, a Oncosite, a Oncocell Genômica, mostrando a importância, a complexidade desse trabalho e o resultado na vida de tantas pessoas. Tantas pessoas que passaram pela pesquisa clínica e que tiveram gratuito tratamento, tiveram sua vida curada, né? Tiveram sua vida melhorada através desse alcance, desse trabalho magnífico que vocês fazem. Para a gente estar encerrando, eu queria que vocês dessem algumas dicas para o nosso ouvinte de medicações em casa, como é que conserva, como é que usa direitinho, tá? Evita tomar com isso, com aquilo, vamos lá. Começa a Rafa a dar umas duas dicas e a Dani dá umas duas. Então, medicação. Qualquer medicação é com água. Sempre com água. Nunca com café, nunca com chimarrão, chazinho, né? A gente acha que chá é uma coisa tão bobinha, mas interfere, né? Aquele chá do vizinho, que foi muito bom para curar ele, às vezes, é uma mistura de ervas tão forte que interfere. Então, água. Sempre água, né? E... Ai, Dani, não sei. Cuidar da posologia, né? A posologia é a forma de tomada desse medicamento. Então, qual é a importância de tomar ele de manhã em jejum? Ou porque pode ser com alimento, ou pode ser qualquer horário do dia. Então, sempre ler, né? Atentar-se ao que está escrito na prescrição médica, normalmente está escrito, ou pedir uma orientação, né? Pro enfermeiro, dar uma ligadinha, né? Pra farmacêutico, aliás. A farmacêutica da farmácia. Na própria também, farmácia, onde você adquiriu esse medicamento. Tire suas dúvidas. E pedir para falar com o farmacêutico, né? Isso. Toda farmácia tem um farmacêutico. E nem sempre é ele que atende, mas pedir uma orientação, né? Que ele sempre vai saber como a melhor forma. Tirar suas dúvidas. Armazenamento disso em casa. Armazenamento também, é muito importante. Então, numa farmácia, num centro de oncologia, enfim, num hospital, a gente tem um controle muito específico da medicação. Mas quando esse paciente vai para casa, ele tem que ser orientado aonde guardar esse medicamento. Então, o ideal é guardar lá numa prateleira, no seu armário de roupas, um lugar que não pegue umidade, não pegue o calor. Muitos pacientes acabam guardando na cozinha. A cozinha é um lugar onde a gente aquece fogões, fornos, enfim, tem muita amplitude térmica. Demais, então assim, não é um lugar legal para guardar o medicamento que você usa todo dia. Ele pode perder o efeito terapêutico por conta dessa diferença de temperatura, aumento, diminui, enfim. Não deixar dentro do porta-luvas do carro a 70 graus, né? Banheiro também não, evitar banheiro, evitar cozinha, sempre deixar no ambiente mais sequinho, onde você somente você tem acesso, isso é importante também. Nunca emprestar seu medicamento para outra pessoa, né? Acontece muito, minha vizinha toma a mesma coisa, eu vou pegar. Não. A gente não sabe como a vizinha guardou o medicamento. Eu tenho uma história terrível com isso, que eu vou contar porque é um grande exemplo. As histórias são boas, doutor. Talidomida. A talidomida é um antiemético potente que causa malformações fetais terríveis.
causa malformações das pessoas nascerem sem os membros, ou com os membros encurtados. Houve uma síndrome da talidomida na final da década de 70, onde muitas pessoas nasceram com deformidades físicas, porque as mães, imagina, gestante com náusea na gestação, usava aquele remédio que era pau e corda, né? Resolvia o problema. Só que não se sabia que causava isso. Hoje se sabe, é um remédio extremamente controlado. Nós utilizamos ele em oncologia. O paciente não pode estar grávida de jeito nenhum, e ele era usado, até não está sendo mais, nos pacientes com tuberculose ou hanseníase, que faziam tratamento e tinham muita náusea com o tratamento. E eu tenho uma história de quando eu era acadêmico de medicina, e que a gente estava fazendo o ambulatório de pré-natal, e nasceu uma criança com malformações típicas da talidomida. Onde é que essa mãe conseguiu talidomida? Nós conversando com ela, isso era em Cuiabá. Ela tinha uma cunhada que morava em Manaus e tratou hanseníase e estava usando talidomida. E ela falou que ela tinha muita náusea na gestação, ela mandou pelo correio esses comprimidos. Meu Deus. Então, gente, o que é remédio para você não é remédio para sua amiga. Se está indo muito bem o tratamento da sua amiga, não significa que vai bem com você. A sua amiga, a sua vizinha, a sua tia toma os seus remédios que interagem com aquele. Algum profissional de saúde, o seu médico deve estar te receitando isso. Na dúvida, converse com o farmacêutico. Se você já toma vários remédios, até essas medicações de venda livre na farmácia, que você pega lá na prateleira, como anti-inflamatórios e analgésicos, podem ter efeito cruzado. Então, conversa com o farmacêutico lá, que está disponível na farmácia. E sempre, antes de introduzir qualquer medicação nova, pergunta para o seu médico se pode. Exato. Acho que essa é a grande dica, né? Sempre ter um acompanhamento médico, né? Ainda mais gestantes e crianças, não indiquem nada sem antes ver com o médico, né? Isso é muito importante, esse cuidado. E também, quando a gente fala, né, em acompanhamento, a gente pensa muito no paciente crônico, que é aquele paciente que toma medicação todos os dias, diabético, hipertenso, mas a gente tem que falar também sobre os pacientes que estão fazendo tratamentos para doenças agudas, por exemplo, uma infecção de garganta. A importância de tomar o antibiótico no horário correto, na posologia correta, quantas vezes ao dia, e o tempo de tratamento, 7 dias, 10 dias, 15 dias. Eu tomei 3 dias, o médico me prescreveu 10, estava bom já, eu parei. Isso, parei. Agora, essa semana, acho que saiu uma estimativa da resistência antimicrobiana por conta de doses erradas. Então, é uma estimativa muito alta para os próximos anos. O que acontece? A gente acaba não tendo o efeito, então essas bactérias ficam resistentes, enfim, nada. Eu acho que há 10 anos, mais ou menos, era venda livre de antibióticos, né, antimicrobianos. Isso é uma decisão, assim, ó, muito boa da Anvisa, de ter regulado só é liberado com receita médica. Somente com receita médica. E a gente cada vez tem uma RDC nova. A RDC são as regras lá da Anvisa, né? Agora, vale por 7 dias, né? Era 10 antes. Vale por 10 dias, é isso aí. Então... Valia por 30 uma receita. Mas claro, né, se você consultou hoje, saiu da janela. Você pegou a tua prescrição, você vai comprar depois de 10 dias, você nem tem mais essa infecção. Exatamente. Já é outra coisa. Saiu da janela de alvo dessa então, medicação. É muito importante esse controle também sobre né, o período de validade da prescrição, para que você trate adequadamente aquela patologia do momento, enfim, né? Então, essa questão de cuidados com o tempo de tratamento, com o momento certo de tomar o medicamento, não pular dose. Ai, posso beber enquanto eu tô... Fica 10 dias sem beber. Sem beber, né? Trata teu corpo, né? Cuida de ti primeiro, né? Depois volta pra tua rotina, enfim. Qualquer medicação, né? Qualquer medicação. Não sobrecarregar, a maior parte delas tem efeito de primeira passagem pelo fígado. Exato. Né? Que é metabolizada lá, você vai colocar mais coisas para metabolizar. Muito bem, conversa ótima, estouramos aí o tempo já. Com a Rafaela Barassuol e com a Daniele Vincenzi, nossas farmacêuticas de oncologia lá do Instituto de Oncologia de Juí, Oncoclínicas, e da Oncosite Pesquisas Clínicas, e também da Oncocell Genômica. Como a gente falou, todo mundo lá trabalha junto, são várias empresas ali dentro que compõem o Instituto de Oncologia de Juí. Ótima conversa com vocês, meninas. Foi muito bom para mim aqui. Eu também fiquei mais feliz de saber que vocês trabalham com esse amor todo aí. E os nossos pacientes, então, sentem isso muito, né? Com certeza. Nós agradecemos a oportunidade
Estávamos nervosas, né? Sim, bastante. Mas foi muito legal. Obrigada pelo convite. Muito bem. É muito bom falar do que a gente faz, né? Muito bom. E é muito lindo o que a gente faz. Eu acho que é ótimo as pessoas saberem e terem conhecimento, e os alunos novos, né, vão conhecer, né, aprendam, queiram fazer algo além do que está sendo dado ali, né? Aproveitem, né, a oportunidade de estar aprendendo e não ter que chegar e fazer Isso. já, né, como um profissional, né? Então, como é interessante ter esse contato, E nós estamos lá no Instituto abertos aos estagiários, a acadêmicos que queiram conhecer um pouco mais aí sobre a pesquisa clínica, sobre a farmácia em oncologia. Muito bem, estou aqui recebendo mensagens do Flávio Rangel Krisig, né, que acompanha o programa sempre aqui todos os sábados, parabenizando as meninas pela ótima entrevista, né, parabéns Simple Talk, parabéns às farmacêuticas, a doutora Aníbal. Obrigado, tá? Muito obrigado ao nosso ouvinte Flávio aí, tá sempre, e a todos os ouvintes que chegam pra gente aí, nos encontram em vários lugares dizendo que ouvem o programa, que está sendo um programa muito bom. Acho que a gente conseguiu, nesse ano de programa já, chegar ao nosso objetivo, que é levar uma informação simples sobre saúde a todas as pessoas. Muito bem, então esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Nós falamos hoje com as farmacêuticas Rafaela e Daniele, lá do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas. Esse é um programa do Instituto de Oncologia de Juí Oncoclínicas, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica, e claro, aqui da Mundial FM, que é a única rádio que fala de saúde. Além dela ter um jornalismo de ponta, de qualidade, ela tem entretenimento, tem música boa, ter as excursões do Bonamigo pelo mundo aí, que nos dão dicas fundamentais aí de turismo, né? E do que acontece no estado também. É a rádio que fala de saúde todos os sábados de manhã. A todos vocês que nos acompanharam nas ondas do rádio e nas plataformas por todo o Brasil e por todo o mundo, meu grande abraço, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E eu quero lembrar, se você gostou desse programa e não ouviu inteiro, ele está disponível já no YouTube aqui da Mundial FM, para você ver e rever. E a partir de segunda-feira ele está no YouTube e no Spotify do Instituto de Oncologia de Juí. Instituto de Oncologia de Juí. Esse é o nosso canal no YouTube e Spotify. Nós temos mais de 25 programas com temas relevantes em saúde e com uma boa conversa em saúde. Um bom sábado, ótimo final de semana. Fiquem aí na Mundial FM que tem muita coisa boa para vocês.